Boa noite, Taylor. Boa noite a todos que estão aí em casa nos assistindo. O presidente da Câmara de Deputados, o deputado Arthur Lira, ele afirmou hoje, durante uma coletiva de imprensa, que a reforma tributária é uma das prioridades dele para esse ano e que ele vai receber o relatório final dessa matéria já na segunda-feira. Essa reforma tributária é muito importante e necessária para facilitar não só a nossa vida, de cidadãos e consumidores, mas principalmente do empreendedor. Toda pessoa que se aventura a empreender hoje no Brasil sabe quão burocrático é e como o nosso sistema tributário é bem confuso. A intenção desse projeto, da reforma tributária, é de diminuir a quantidade de impostos para facilitar a nossa vida e a vida de quem quer empreender e também para dar um incentivo a mais para os investidores externos que tenham interesse no nosso país. Ao que tudo indica, Taylor, o relatório que vai ser apresentado na segunda-feira, ele vai mexer principalmente com os impostos que incidem sobre o consumo. Então, o relatório ele prevê extinguir o IPI, PIS, COFINS, ICMS e ISS, criando então um imposto único que vai se chamar IBS, que é Imposto sobre Operações com Bens e Serviços. Além disso, para alguns bens e serviços específicos, vai ser criado um outro imposto que nós teremos maiores informações quando disponibilizarem o relatório que eu mencionei que vai sair, ao que tudo indica, na próxima segunda-feira. Ainda na Câmara de Deputados, Taylor, foi aprovado ontem à noite um requerimento de urgência para a votação de um projeto de lei que é bem polêmico. Esse projeto de lei já foi aprovado no Senado Federal no final de março e agora ele voltou para análise da Câmara de Deputados. Bom, apenas aqui para quem não entende muito de processo legislativo, quando é aprovada a urgência para apreciação de um projeto de lei, esse projeto de lei ele vai direto para ser apreciado pelo plenário, pulando algumas etapas aí normais de tramitação. Bom, e sobre o que trata então esse projeto que eu estou dizendo que é tão polêmico? O projeto de lei é o número 1558 de 2021 e ele prevê uma multa de até 500% da diferença salarial para as empresas que pagarem salários diferentes para homens e mulheres que estejam exercendo a mesma função. Ou seja, se eu e o Taylor trabalhamos, por exemplo, como apresentadores aqui na RTV, nós dois teríamos que obrigatoriamente ganhar exatamente o mesmo salário. Bom, num primeiro momento, Taylor, é claro que o projeto de lei ele pode parecer bom, principalmente para nós mulheres. Mas eu convido você que está em casa a refletir alguns pontos importantes comigo. O primeiro ponto que eu queria deixar de reflexão é: será que duas pessoas que possuem o mesmo cargo numa empresa, elas têm exatamente as mesmas tarefas e as mesmas responsabilidades? O segundo ponto, será que essas duas pessoas, o homem e a mulher, terão a mesma formação acadêmica e as mesmas experiências profissionais? Será que as empresas, então, sabendo que se elas não pagarem o mesmo salário para um homem e para uma mulher, podendo ser multadas, elas vão correr o risco de continuar contratando nós mulheres? Ou será então que elas vão optar por dar prioridade na contratação de homens para, além de fugir dessa multa, que esse projeto de lei está prevendo, também fugir de todas as outras questões aí que envolvem a contratação de mulher, como a licença maternidade, acompanhamento de filhos em consultas médicas, por exemplo, entre outros fatores. Bom, por fim, um último questionamento que eu deixo aqui é se nós que somos trabalhadores devemos receber o nosso trabalho de acordo com a nossa produtividade, a nossa capacidade de gerar valor para a empresa, para o local onde a gente trabalha, ou se os nossos salários devem ser regulados por uma lei. Bom, eu deixo esses pensamentos para vocês aí no final de semana e na segunda-feira a gente volta com mais informações direto aqui de Brasília.